Nós vamos falar hoje de ashwagandha e pifáfia, tá? Daqui a pouquinho a gente começa. Pifáfia é o ginseng brasileiro. A gente não tem tanta evidência científica, mas vale a pena falar que é muito interessante. Ashwagandha é considerada na medicina indiana a rainha do Ayurveda. Tamanho poder da ashwagandha. A ashwagandha tem um benefício, que é o principal benefício assim. Esse é inconteste, é poderoso, rivaliza com medicações de mercado, transforma a vida de muita gente. A ashwagandha ela é um ansiolítico para pessoas que têm uma ansiedade por estresse, um estresse ansioso. Ela realmente funciona. Mas não funciona para todo mundo, não. De novo, como todo adaptógeno, ela não funciona para todo mundo, não. Mas eu já colecionei agradecimentos de pessoas que começaram a usar ashwagandha, porque eu passei, e que às vezes eu até perco o paciente, né? Porque a pessoa fica boa e não volta mais para mim, né? Mas esse é o nosso objetivo. Porque a pessoa começa a tomar ashwagandha e a vida dela muda, né? Tem pessoas que é o estresse, né? Que é o cansaço, e que é principalmente o estresse que é a causa dos problemas. E tem pessoas que têm o estresse que melhoram muito com a ashwagandha. A ashwagandha é maravilhosa. Além dessa questão da ansiedade e do estresse, a ashwagandha é capaz, inclusive, de baixar o cortisol. Tá? E quando ela baixa o cortisol, você pensa lá na molécula de DHEA, aquele que vocês falam tanto. A molécula de DHEA ela pode agir como hormônio no sistema nervoso central e ela pode tomar também direções. A ashwagandha faz com que essa molécula vire testosterona. E outra coisa, ela faz com que ela também ajuda a glândula suprarrenal a tomar uma decisão. Eu vou pegar esse colesterol aqui e vou transformar ele em testosterona ou em cortisol. Então, ao mesmo tempo que a testosterona baixa o cortisol, ela aumenta um pouquinho a testosterona, aumenta um pouquinho o estradiol, aumenta um pouquinho o DHEA. Então, ela faz essa desvio. Ela aumenta a testosterona, ela baixa o cortisol. Então, ela faz uma coisa que é uma relação laboratorial que vale a pena de vocês acompanharem, que é a relação testosterona-cortisol. Então, as pessoas às vezes estão muito preocupadas com a testosterona e com o cortisol. Mas se você dividir a sua testosterona pelo cortisol, vai dar um número. Tá? Vai dar um número maior que 1. E, ao longo do tempo, se você olhar esses teus exames, essa relação testosterona-cortisol estiver diminuindo, é ruim. Se ela estiver aumentando, significa que você tem mais testosterona e menos cortisol. Essa relação é muito mais significativa que a quantidade completa de cortisol e de testosterona que você tem no sangue. Então vale a pena vocês medirem. É muito bom para um homem, por exemplo, se eu não me engano, uma relação testosterona-cortisol acima de 3. Para mulheres eu não me lembro o nome, mas é uma coisa que vocês fazem de uma forma evolutiva. A gente ainda vai falar mais sobre exames laboratoriais, tá? Então a ashwagandha ela não só baixa o cortisol no controle do estresse, mas com isso ela aumenta a testosterona e parece aumentar também a progesterona, estradiol, etc. A mulher pode tomar também, mas eu percebo uma eficácia maior em homens, embora muitas mulheres agradeçam também pela bendita ashwagandha. Tá? Além desses benefícios, a ashwagandha ela tem vários outros benefícios. Então a ashwagandha ela tem uma série de substâncias. Ela é chamada, o nome científico dela é Vitamia somnífera. Ou seja, ela tinha uma aplicação clássica na medicina indiana que era para o sono. E as pessoas, por conta disso, começam a tomar ashwagandha à noite. Não é correto, pode ser até que não atrapalhe o seu sono, mas essa ashwagandha que a gente compra, que a gente toma como suplemento, o que a gente compra como raiz, ela não tem todas as propriedades de indução de sono. A porção da ashwagandha que era usada tradicionalmente para o sono é a folha, que tem uma substância chamada trietileno glicol, que não está na raiz. Mas ela tem uma série de substâncias. Ela tem algumas substâncias que são esteroides, parecidas com hormônios, a gente chama de saponinas, são tipo detergentes. Elas são muito parecidas com o colesterol, com a testosterona. Essas substâncias agem na adrenal e provavelmente são essas saponinas, essas substâncias que são solúveis em gordura, inclusive, que dão um benefício da ashwagandha de mexer lá na mitocôndria e com isso fazer com que a mitocôndria produza mais testosterona e menos cortisol. Por isso eu acho que por essa questão dela ter essas substâncias que são solúveis em gordura, que são como detergentes, é importante consumir a ashwagandha com a comida.
A ashwagandha ela tem uma série de benefícios neurológicos e de ações neurológicas que não necessariamente vão ser benéficas. Então a ashwagandha, por exemplo, ela aumenta a acetilcolina, que é um neurotransmissor que é relacionado com a cognição, com a inteligência, com a memória, com a força muscular, com a potência muscular. Só que a acetilcolina ele é relacionada com isso tudo, mas a gente, quando está dormindo, a gente só usa acetilcolina em um momento, no sono REM, que ocorre mais no final da noite e que está relacionado à nossa produção de memórias, e funciona até como uma psicoterapia natural. Sonhar faz a gente descobrir coisas, ter insights, consolidar memórias e acomodar experiências negativas de forma. Por isso que o final do sono é importante, dormir, não acordar antes disso. E consolidar memórias negativas de forma a que essas memórias negativas se atenuem e sejam acomodadas na consciência, na memória, de uma forma saudável. Então, o sono REM, esse final, é fundamental. O problema é que a acetilcolina, frequentemente, ela pode atrapalhar o sono profundo. Ou seja, você pode ter aqueles sonhos muito loucos, entendeu? A noite toda. Tem gente que perde sono com isso. Que nem tem gente que perde sono ou tem sonhos muito loucos, por exemplo, com vitamina B6. Então, é mais como é que se usa a ashwagandha? A ashwagandha você usa de manhã e no almoço, ou uma vez por dia ou 2 vezes por dia, café da manhã e almoço, sempre com a comida, de preferência, né? Com doses variáveis de 50 mg a 1.000 mg por dia de extrato, depende do extrato. Tem um extrato mais poderoso chamado KSM-66. Quem toma ashwagandha sabe que faz efeito, e se comprar uma ashwagandha, não é igual a vitamina B1 que o pessoal vai estar consumindo pó de arroz e não vai perceber. A ashwagandha, quem toma ashwagandha percebe se a ashwagandha não for boa. Tá? Então vamos lá. Então a gente já falou dessa questão. Eu me divergi, falei da absorção quando a gente estava falando dos efeitos benéficos. A ashwagandha, ela, além dessa questão de estresse, ela tem ações anti-inflamatórias, ela tem ação de estímulo da imunidade. O nosso sistema imune ele tem várias divisões, né? Ele tem sempre que tomar caminhos, porque a imunidade que ele precisa para lutar contra o vírus e o tumor é diferente da imunidade que ele precisa para lutar contra uma bactéria que está fora da célula. Então, por exemplo, vírus, tumor e tuberculose pedem uma imunidade que a gente chama de TH1. É um tipo de imunidade. Parasitas, bactérias que não entram da célula, etc., geram uma outra imunidade que é chamada de TH2. Geralmente quem tem doenças autoimunes tem também essa imunidade TH1. Então existe algumas têm uma imunidade TH2. É uma coisa muito complexa. Então quem tem doença autoimune tem que tomar muito cuidado com a ashwagandha. Mas a ashwagandha é um excelente estimulador do sistema imunológico, principalmente quando tem a queda da imunidade relacionada ao estresse. Ela faz, inclusive, que se preserve os anticorpos na mucosa oral, ela aumenta o GABA. O GABA, esse aminoácido que é quase um Rivotril que a gente tem natural, ele também é importante para controle dessa imunidade, né, durante o estresse. E a ashwagandha tem esse papel de melhora da imunidade poderoso, favorecendo essa imunidade. Então vocês podem já imaginar, e como já foi estudado, que a ashwagandha ela é muito boa para vírus, para bactéria, que está dentro da célula, como a tuberculose, né? Como bacilo da tuberculose ou histoplasmose, que ela é muito boa também para câncer. Ao mesmo tempo, você já pode intuir, embora eu não tenha nenhum dado científico para isso, que ela não vai ser boa para o outro lado. Então ela não vai ser boa, provavelmente, para uma verminose, não vai ser boa para determinados parasitas. A gente intui isso. E não vai ser boa para determinadas doenças autoimunes. Ela até pode ser usada para algumas doenças autoimunes. Ela já melhorou a dor de artrite, principalmente, inclusive da artrite reumatoide. Em ratos, quem tem doença autoimune tem que sempre tomar muito cuidado com o fitoterápico. Muito. O fitoterápico não é muito legal para quem tem doença autoimune de uma forma geral. Tem que tomar muito cuidado. Porque eles estimulam a imunidade de uma forma global. Vegetais em excesso estimulam a imunidade. Então, para quem tem doença autoimune, tem que ter uma certa estratégia. Por isso que muita gente melhora com a dieta carnívora, inclusive. Porque os vegetais estimulam muito a imunidade, e isso para a doença autoimune é complicado. Eu não estou falando que você não deva comer vegetal, mas tem que tomar um cuidado. Então, a ashwagandha ela produz essa alteração de imunidade.
Mas ela tem, ainda assim, alguns estudos que mostram que na artrite reumatoide, por exemplo, ela melhora a dor, melhora a sintomatologia da artrite, e já foi estudado em ratos ou camundongos, não lembro qual foi o bicho. Em ratos ou camundongos, a ashwagandha, ratos e camundongos com modelos de lúpus. Não é lúpus, que lúpus é uma doença imune, mas eles conseguem, por não sei como, desenvolver uma síndrome semelhante ao lúpus em camundongos e ratos. E esses ratos ou camundongos com lúpus, eles tiveram melhora com a ashwagandha. Então, quem tem lúpus não deve sair tomando ashwagandha, mas pode discutir com o seu médico e fazer uma prova terapêutica, tudo com muito cuidado, com muito bom senso, entendeu? Para não piorar um problema que já tem e sim melhorar. E não é qualquer um, não é qualquer um que vende promessa na internet, não dá para garantir resultado. Estudo com o camundongo, estudo com o rato não garante. É uma prova científica, mas não é uma prova clínica. Você não tem evidência clínica para isso. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado, assumindo-se riscos. Eu nem me cheguei com isso. Então, vamos lá. Já falou da imunidade, mas de qualquer forma, imunidade contra o câncer, imunidade contra vírus, imunidade contra a tuberculose e outros, alguns fungos como paracoco, histoplasmose, coccidioidomicose, etc. Para isso, leishmaniose, para isso, a ashwagandha pode ser muito interessante. A ashwagandha já foi estudada por quem faz quimioterapia. Ela não só ajuda, isso por essa questão de imunidade contra o câncer, ela não só ajuda certos quimioterápicos, como ela diminui a fadiga do paciente com câncer. A ashwagandha ela estimula as defesas antioxidantes de várias células. Então ela estimula a regeneração dos rins, ela estimula a regeneração do fígado, ela estimula a regeneração de várias vísceras. Isso é uma coisa maravilhosa da ashwagandha. Vamos lá. Mais benefícios. Como ela mexe nesse eixo hormonal, aumentando a produção de testosterona, estradiol, progesterona e diminuindo a produção de cortisol, ela pode ajudar também com a saúde feminina. Ela pode, por exemplo, ajudar com a saúde feminina, então, inclusive ela pode ajudar a prevenir a osteoporose, os calores de menopausa. Mas é óbvio que ela não tem a potência de uma reposição hormonal. Mas tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal e que podem se beneficiar disso, né? Quem tem Hashimoto, vamos lá. Vou falar de um benefício da ashwagandha. A ashwagandha, além de estimular a imunidade, ela é um estimulador da tireoide. É um estimulador da tireoide, tanto que ela pode ser usada no hipotireoidismo subclínico. Só que ela estimula a tireoide da mesma forma que, por exemplo, que o iodo estimula a tireoide. E é um estímulo que quem tem Hashimoto muitas vezes não aguenta. Então, para usar a ashwagandha no Hashimoto, tem que estar com os anticorpos baixos, tem que ser com cuidado, e tendo um médico por trás, que caso a pessoa tenha alterações de sintoma, ele vai intervir, parar, olhar, checar, pedir exame, ter bom senso. Quem tem Hashimoto não deve comprar a cápsula de ashwagandha na iHerb, na Amazon e tomar, de forma alguma. Pode tomar rhodiola, mas a ashwagandha não pode. Tá? Não toma. Quem tem doença autoimune também não toma. Toma se conversar sob acompanhamento médico. Não faça isso. Saúde masculina. A ashwagandha ela melhora a contagem de espermatozoides, melhora o volume de esperma, ela melhora... Vamos lá, o que mais que ela faz? Ela aumenta a testosterona do homem um pouco. Tá? Ninguém vai de 300 para 800 com a ashwagandha. Ela abaixa um pouco o FSH, ela melhora a produção de espermatozoides, ela pode ter um benefício na fertilidade masculina. É óbvio que esse benefício da ashwagandha na fertilidade masculina é um benefício que, se associado à carnitina, coenzima Q10, PQQ, dieta, uma boa nutrição, uma boa qualidade de sono, etc., pode não só melhorar a fertilidade, mas melhorar a qualidade do espermatozoide e ajudar a prevenir doenças congênitas, autismo, etc. Então, para homens é maravilhosa, né? Inclusive porque nós homens dificilmente temos Hashimoto, embora exista. Ela tem essa aplicação neurológica, né? Ela tem um potencial, ela não é tratamento, mas ela tem um potencial de aumentar a formação de novos neurônios. E com isso ela tem o potencial de melhorar, de ajudar dentro de uma estratégia ampla, pelo menos a prevenir o Alzheimer, ou pelo menos a retardar, vamos dizer, né? O Alzheimer,
o Parkinson, a doença de Huntington e outras doenças neurodegenerativas. Existem os estudos, são estudos pequenos, você tem que levar muito em homens não treinados. Mas em homens não treinados que começaram um programa de treino, os que usaram a ashwagandha tiveram maior ganho de força muscular e maior hipertrofia muscular, assim como maior queima de gordura. Ou seja, só que isso ocorre em homens treinados, e não treinados. E quando você pega um atleta, a não ser que ele esteja sob um estresse muito grande, a ashwagandha não vai tornar ele um atleta melhor se for um atleta de ponta. Ela pode abreviar esse caminho para quem não é um atleta. Talvez ela abrevie. Agora, como ela melhora, como ela protege a queda da testosterona, ela aumenta, ela baixa o cortisol, diminui, ela protege o aumento do cortisol, protege a queda da testosterona em termos muito intensos, eu acredito, eu tenho certeza que ela tem um papel para atletas que têm um regime de treinamento muito intenso, que é um papel de preservar essa relação testosterona-cortisol, não deixar cair tanta testosterona e não deixar o cortisol subir tanto. Com isso, melhorar a recuperação de atletas. E isso, a longo prazo, vai virar um melhor desempenho esportivo, um maior ganho de massa muscular para quem treina intenso. A ashwagandha tem um outro benefício. A ashwagandha melhora a endurance, melhora a capacidade de a endurance. Então, por exemplo, ela é muito boa para maratonistas, é muito boa para triatlon, muito boa para lutadores que lutam por muito tempo, tá? Então ela tem também esses benefícios atléticos. E é isso. Problema da ashwagandha, a ashwagandha ela pode dar desconforto intestinal, digestivo em algumas pessoas, não acho muito comum. Ela aumenta o GABA, ela pode com isso interagir com benzodiazepínico, com álcool, fazendo que essas substâncias se tornem mais fortes, aumenta a ação dessas substâncias. Isso é até legal porque a ashwagandha também aumenta o nível de... Ela também funciona como um antidepressivo leve e ela aumenta um pouco o nível de bem-estar da pessoa. Bem pouquinho, né? Não é uma mudança, mas quem começa a tomar ashwagandha e precisa da ashwagandha sente um bem-estar maior, justamente por esse aumento de GABA. Ela age como um antidepressivo leve também, então depois de um tempo tem essa melhora de humor pela ação como um antidepressivo leve. Então ela pode aumentar o efeito do álcool, o efeito de substâncias mais sedativas, né? Além desse aumento do efeito dessas substâncias, ocitocina também dá uma sensação de amor, né? Muito legal. Vamos lá. Além de aumentar o efeito dessas substâncias, ela pode estimular muito a tireoide de algumas pessoas, principalmente pessoas que não saibam que tem tireoide de Hashimoto. Ela pode estimular também a autoimunidade de outras pessoas. Isso pode acontecer, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E é só, o maior problema é com a autoimunidade. A ashwagandha é outra segura. Tem um outro benefício que eu não falei, que eu lembrei agora, que a ashwagandha ela diminui o limiar de dor. Ela também ajuda a lutar, como eu falei, de vírus, ela ajuda no combate ao vírus da hepatite, ao herpes. E ela diminui também o limiar de dor. Então, pessoas que têm dor crônica, um pouquinho menos de dor crônica quando em uso da ashwagandha, tá bom? Agora vamos falar da pifáfia. O que é pifáfia? Pifáfia também é conhecida como raiz de suma, ela é conhecida também como raiz de suma, o ginseng brasileiro, e ela era conhecida pelos índios sul-americanos aqui do Brasil como para todo, e do espanhol também como para todo, para tudo. Ou seja, eles usavam a pifáfia como um ativo, ela tem vários nomes, pifáfia paniculata, pifáfia glomerulata, tem vários. Ela era usada em toda a América Central e do Sul. A gente sabe que os índios da América Central provavelmente não conheciam os índios da América do Sul. Então, dificilmente um maia tinha contato com o índio da Patagônia, com o índio da Argentina, com o índio da Amazônia brasileira. E talvez tivesse, a gente não saiba, porque eles não deixavam muito registro escrito. Mas a pifáfia ela foi usada como medicamento, com os mesmos benefícios, por todos os índios, por todas as comunidades índias da América pré-colombiana. E é usada até hoje. Ou seja, se todos usavam e apregoavam os mesmos benefícios, a gente não tem muita evidência científica para a pifáfia, mas estudos em animais, estudos
Mas se todos falam que funciona, boa noite, minha querida, quer dizer que deve funcionar. Inclusive, a gente deve valorizar também a sabedoria, né? A tradição, né? Das nossas populações índias, né? Do mundo inteiro, das populações nativas do mundo inteiro, que tem uma sabedoria ancestral. O que torna a medicina indiana, a medicina chinesa tão fabulosas, né? É porque eles tinham o domínio da escrita há muitos milhares de anos e civilizações assim mais estruturadas, com uma maior produção e registro do conhecimento. Enquanto civilizações, né, assim, mais primitivas, menos desenvolvidas, elas, como não tinham parte escrita, toda a transmissão de conhecimento é oral. Mas mesmo assim, esse conhecimento oral ele vem de milhares de anos, da mesma forma, não é tão grande, né, porque a memória humana não... Você não consegue... Uma pessoa não consegue saber o que todo o conhecimento está dentro de um Veda, por exemplo, que fala dos ativos da medicina indiana. Mas, de qualquer forma, todas as culturas indígenas, todos os pajés da América Central e da América do Sul usavam a epifáfia. Então, eu vejo isso como um sinal de que a epifáfia é efetiva e eficaz. De que dá para levar em consideração. Mas há pouca evidência científica. Mas toda evidência científica que é basicamente em animais, em vitro, confirmam o que o povo fala, o que o índio fala, o que o pajé fala. E a epifáfia ela também é rica em certas substâncias que a gente já sabe pela ciência que tem uma efetividade maior. Então vamos lá. Para que a epifáfia era usada pelos índios? Ela era usada pelos índios como estimulador da imunidade. Como é que a epifáfia estimula a imunidade? Ela tem uma série de vitaminas e minerais. Isso aí não vale muito. Você encontra em lojas de produto natural do Brasil, vocês têm que perguntar. Que eles botam lá ginseng, mas na verdade é a epifáfia. A epifáfia é barata e vende em qualquer esquina. Qualquer esquina tem epifáfia. Só cuidado com a origem, né? Porque você não sabe se tem contaminação, etc. Então talvez seja bom por isso manipular. Ela é boa para a imunidade. Provavelmente, nem tanto pelos minerais e vitaminas que ela é rica. A epifáfia é uma árvore que tem uma raiz muito profunda. Uma raiz muito profunda e que se prolifera muito. A gente usa a raiz. E essa raiz da epifáfia, ela concentra muitos nutrientes. Então esses nutrientes eles contribuem, mas 2 gramas de epifáfia que a pessoa tome por dia não tem tanto nutriente assim, não tem como ter. Mas ela é rica num determinado nutriente um mineral chamado germânio, que ninguém fala, que ninguém manipula. Só que o germânio ele facilita a entrega de oxigênio para as células e ele é um nutriente que também facilita a imunidade. Ele é bom para o sistema imunológico. A epifáfia é rica em germânio. Então isso talvez seja a razão da melhora de imunidade. Eu nunca vi nenhum relato de que a epifáfia piore a autoimunidade. Mas a gente tem que ficar de olho, como qualquer substância que estimule a imunidade, que como se diz que ela luta contra vírus e ela luta contra câncer, ela é TH1. Se ela é TH1, ela não é TH2. Se ela não é TH2, ela pode também ajudar contra alergias, mas ela pode também, ao mesmo tempo, piorar. Ela pode, por exemplo, piorar a doença autoimune em tese. Talvez essa ação seja mais fraca e ela não chegue a ter uma piora clínica, mas quem tem doença autoimune não deve sair tomando epifáfia sozinho, também da mesma forma. A epifáfia, ela dá esse benefício pela imunidade. A gente já pode intuir pelo tipo de benefício que ela deve ser boa para vírus. É muito possível que ela seja boa até para coronavírus. Você não pode contar com isso, né, e se sentir protegido porque toma epifáfia, mas é muito provável que ela seja boa contra todos os vírus. É muito provável que ela seja boa contra a tuberculose. É muito provável que ela seja boa contra a histoplasmose, leishmaniose, etc. Né? Hanseníase, e é muito provável que ela não ajude, por exemplo, com parasitas. Ela é boa para a malária, que também é um parasita que entra dentro da célula. Né? Vamos lá. Ela era usada como antimalárico também pelos índios. Os índios usavam a epifáfia para combater a malária. Né? Então vamos lá. Além dessa ação para a imunidade, que é maravilhosa da epifáfia, a epifáfia tem, ela potencialmente ela tem uma substância chamada equidisterona. O que são? É um esteroide vegetal. O que é a equidisterona? A equidisterona, na verdade, são vários esteroides vegetais. Por que uma planta tem que produzir um esteroide vegetal que funciona num animal? Porque quando ela está sendo comida lá pela lagarta, a lagarta toma
a lagarta toma a equidisterona e vira borboleta e para de comer a planta. Então é uma forma de defesa. E como a gente já falou que existe uma profunda identidade, comunhão entre todas as espécies de vida no planeta, são muito parecidas. Então, essa mesma mudança hormonal, a mesma via hormonal que a lagarta usa, nós usamos. Na verdade, a PIFAF ela não mexe a equidisterona, ela não mexe em eixos hormonais, como de testosterona, etc. Ela age num receptor, apenas em um receptor de estrogênio chamado receptor beta. E com isso ela promove uma série de alterações. Ela e o espinafre também do Popeye, uma série de coisas, né? A quinoa tem também, uma série de alimentos tem essas substâncias. A lenda do Popeye forte porque comia espinafre, deve ser verdade. Alguém deve ter visto uma pessoa que se enchia de espinafre e ficou forte. Então, o receptor beta do estrogênio aumenta, ele leva uma série leva uma série de ações hipertróficas benéficas. Então, você tem um aumento da síntese de colágeno. Então, a PIFAF, a equidisterona. Tem outros esteroides vegetais. Tem, por exemplo, a torquesterona, que a gente manipula também. Tem vários. Ela aumenta a produção de colágeno. Ela aumenta a massa muscular. Não é nada violento, não. Ninguém vira um gigante porque toma a PIFAF. Na verdade, não existe nenhuma comprovação científica com a PIFAF de que ela dê hipertrofia muscular, mas ela tem o equidisteroide, e a equidisterona está sendo, inclusive, estudada como uma substância a ser evitada, a ser transformada em doping. Ela já está sendo estudada como por agências antidoping. Funciona. Vamos lá. Ela pode aumentar a síntese de colágeno, essas equidisteronas elas não ajudam só o combate da perda de massa magra ou sarcopenia, não. Elas ajudam a cicatrização de feridas, elas aumentam a formação de colágeno na pele. Então é provável que a pessoa que tome essas substâncias por muito tempo, ela, por exemplo, forme menos rugas, ela fique com uma pele melhor, ela tem uma massa óssea melhor. É possível que ela melhore a pele, que ela melhore o cabelo. E essas equidisteroides, eles também têm ações benéficas antioxidantes. E eles têm, você quando estuda, por exemplo, a síndrome pós-Covid, por exemplo, você vê que na síndrome pós-Covid você tem ativação de uma determinada citocina que a gente chama de TGF-beta. É uma citocina curativa, né? Ela é responsável pela resposta de cicatrização. Só que quando existe ela é responsável por uma resposta anti-inflamatória, mas a gente precisa de um equilíbrio de inflamação, anti-inflamação. Se a gente tiver anti-inflamação demais, a gente pode ter depressão do sistema imune, que é uma perda de imunidade, e a gente pode ter alterações fibróticas. Então, essa citocina TGF-beta está envolvida no câncer, ela está envolvida na síndrome pós-Covid, ela está envolvida em doenças autoimunes como a esclerodermia, ela está envolvida na formação de queloides, cicatrizes cutâneas, ela acaba sendo envolvida na psoríase, ela está envolvida em tudo. A indústria farmacêutica quer mexer com isso. Só que mexer com esse tipo de substância, você pode criar um veneno. Né? É complicado. Uma série de substâncias diminuem esse TGF-beta, não deixando um exagero e tendo essa aplicação clínica vasta. Uma das substâncias são os estimuladores do receptor beta do estrogênio. Talvez ele seja a razão da isoflavona da soja, por exemplo, prevenir a osteoporose e até prevenir a perda de massa muscular. E a PIFAF tem a equidisterona, que é um estimulador ainda bem mais potente, inclusive, que a isoflavona, do receptor beta do estrogênio. Tá? Então, vale a pena considerar. Um dos benefícios desse receptor beta. Isso responde pela provável melhora de osteopenia e osteoporose, pela melhora de pele, pela aceleração da cicatrização de feridas, tem potencial, inclusive, para melhorar o pós-operatório, para isso tudo, para melhora de massa muscular e até para o desempenho atlético. Tá? E a PIFAF tem muita equidisterona, tem muita. Ela também tem uma ação analgésica. Tá? É uma ação analgésica muito fraca. Você não vai tomar a PIFAF para curar uma dor de cabeça. Mas para quem tem dor crônica, é provável que a PIFAF ajude a pessoa a tolerar um pouco melhor a dor crônica, tanto a PIFAF quanto a ashwagandha. A PIFAF ela tem também uma ação interessante, que
que ela diminui a liberação de histamina, que é o hormônio das alergias. Então, acho que vale a pena. Justamente, a histamina está naquela resposta que eu falei para vocês, que é a TH2. Como elas estimulam a TH1, elas enfraquecem a TH2. Quem tem doença autoimune tem que tomar cuidado, mas pode ser que uma pessoa que tenha eczema atópico, que é dermatite de pele, que tenha rinite, pode ser, não tem, a ciência não diz isso, mas vale a pena. A fisiologia mostra que pode ser que ela ajude, por exemplo, quem tem dermatite atópica, pode ser que ela ajude com quem tem rinite alérgica, pode ser que ela ajude com quem tem angioedemas, pode ser que ela ajude com quem tem diarreias e manifestações digestivas relacionadas a um excesso de histamina, a uma liberação aumentada de histamina. Alguém está perguntando se hipertenso pode tomar. Provavelmente a ashwagandha baixa um pouquinho a hipertensão, tá? Não serve como antihipertensivo, mas baixa. Eu acho muito provável, qualquer coisa que melhore a função celular, que melhore, abaixa a pressão. Qualquer coisa. Se você melhorou a função da célula, a pressão baixa um pouco. Baixa porque você precisa. A hipertensão ela é, em grande medida, um sinal de que as suas células não estão perdendo a capacidade de regular, de produzir energia suficiente para regular o tônus, a pressão. Para você regular a pressão arterial, você precisa de energia. Se você começa a perder essa capacidade, a tua pressão começa a subir. Isso é natural. Se você consegue melhorar a tua capacidade de produção de energia, a sua pressão começa a cair. Como a epifáfia tem todas essas ações benéficas, ela vai baixar a pressão de quem tomar. Ela tem um benefício possível contra o câncer, justamente por essa questão imunológica. Ela tem essa questão da fadiga. É tudo muito relacionado, né? Uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Ela também ajuda, tanto ela quanto a ashwagandha ajudam no controle da glicemia. Tá? Elas ajudam no controle da glicemia. Também não servem como um antidiabético, mas elas podem ajudar o controle da glicemia. Então, aquela pessoa que tem uma glicemia um pouco alta, aquela pessoa que já está naquele nível de resistência insulínica aumentada, né, que está caminhando para o pré-diabetes ou caminhando para o diabetes, ela usando substâncias como a epifáfia, como a ashwagandha, elas podem melhorar. Alguém está perguntando de rinite constante. Vamos lá. Procurar um alergista, né, para ver se tem alguma questão específica, né, alguma vacina, né, alguma alteração de exposição, né, isso aí só um alergista tem essa competência para rinite, né. Substâncias que estimulam essa resposta TH1 que eu estava falando, né. Vocês pegam assim, se a substância previne câncer e previne vírus, ela deve ajudar com a rinite. Então, a mais poderosa, algumas são muito poderosas, uma substância poderosa para rinite, que realmente tem um efeito farmacológico, é a espirulina. Tá? Então a espirulina ela age de uma forma bastante poderosa, bastante intensa contra a rinite. Pessoas que têm rinite alérgica dificilmente não têm alguma melhora tomando espirulina. Tá? Pode tomar 3 gramas por dia, tranquilamente. Dificilmente essas pessoas não têm alguma melhora. O própolis ajuda também com a alergia. Tá? Além do própolis, a vitamina C e a quercetina e a rutina podem ser usadas para alergia. Existe também um fitoterápico que vocês compram, não é difícil de encontrar, chamado Tinospora cordifolia. Ele também ajuda com a rinite alérgica. Além da espirulina, do tinospora, da quercetina, da rutina, da vitamina C, a epifáfia diminui a histamina, né? A epifáfia paniculata, o ginseng brasileiro que a gente está falando, né? Diminui a histamina. Como ele diminui a histamina, ele deve melhorar a rinite alérgica. Você tem a glutationa, né, que pode ser estimulada, por exemplo, pela N-acetilcisteína. São vários relatos, as pessoas melhoram a rinite com a espirulina. A N-acetilcisteína e a glutationa, elas não vão tratar a rinite, mas elas vão melhorar a produção de muco. Isso vai facilitar a cura, né, a melhor função das vias aéreas. Tá? E não tem porquê substâncias que melhoram determinado tipo de imunidade, como a ashwagandha, como a epifáfia, não ajudarem também com a rinite. Então é questão de ir tentando. A clorela ajuda com a rinite também. Agora, se eu fosse pensar nas primeiras, tipo assim, um kit básico para quem tem rinite, tentar, eu compraria espirulina, uma espirulina orgânica, de preferência. Tomaria vitamina C. E consumiria um jantar assim, alguma refeição junto com essas substâncias e com mais vegetais. Por quê? Porque os vegetais têm muita quercetina, principalmente as cebolas. Não vale a pena suplementar a quercetina. Melhor consumir, por exemplo, cebolas e vegetais ricos em quercetina. Tem outros, os chás, todos eles têm muita quercetina.
Com isso, esse aí é um bom kit. Espirulina, vitamina C e quercetina. Quercetina vocês tiram dos vegetais. Com esse kit aí, a grande maioria das pessoas vai melhorar de rinite alérgica. Então é isso, gente. Vamos lá. Boa noite aí.